medicamentos que devem ser evitados por pessoas com doença de Parkinson. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de eu começar esse vídeo, que é super importante, eu preciso fazer um alerta para vocês. O objetivo desse vídeo é empoderar vocês com conhecimento para que vocês possam conversar e discutir o assunto com o neurologista ou a neurologista que cuida dessa pessoa com doença de Parkinson. O objetivo desse vídeo não é que ninguém comece a usar uma medicação ou pare de usar uma medicação sem orientação médica. E lembrem-se, o título desse vídeo são medicações que pessoas com doença de Parkinson devem evitar. Mas às vezes na medicina, olhando para o indivíduo como um todo, a gente opta por usar alguma dessas medicações em pessoas com doença de Parkinson, colocando aí na balança riscos e benefícios. E essa decisão só pode ser feita, obviamente, por um profissional médico. Por isso, novamente, antes de eu começar esse assunto, é muito importante que vocês não mudem medicações por conta própria. Nem comecem e nem parem medicações sem o aval do médico que é responsável pelo caso. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas medicações isoladamente e eu vou falar também sobre algumas classes de medicações. A gente chama na medicina, na farmacologia, classe de medicações quando são medicações que têm o mesmo mecanismo de ação, ou seja, dentro do nosso corpo, elas funcionam do mesmo jeito. E aí tem diferenças entre a medicação A, B e C, mas o mecanismo de ação delas é o mesmo. Então isso a gente chama de classe de medicações. Vou falar sobre algumas classes, vou falar sobre medicações isoladamente e no final do vídeo, inclusive, eu vou falar sobre uma medicação natural. Portanto, prestem bastante atenção. Começando com uma classe de medicações que devem ser evitadas para pessoas com doença de Parkinson, que são os antipsicóticos. Essa classe de medicações foi utilizada para tratar sintomas psicóticos, como por exemplo nas pessoas que têm esquizofrenia. Mas com o passar dos anos na psiquiatria, notou-se que essa classe de medicações era interessante para também ser usada no tratamento de alguns outros distúrbios psiquiátricos, como por exemplo a depressão. Alguns psiquiatras inclusive usam medicações dessa classe para insônia. Enfim, os usos das medicações dessa classe são muito variados. Mas uma coisa importante: medicações da classe dos antipsicóticos têm como mecanismo de ação o bloqueio dos receptores de dopamina no cérebro. Se vocês ainda não ouviram falar mais, pessoas com doença de Parkinson, elas têm os sintomas da doença exatamente por uma deficiência na produção e no armazenamento da dopamina, porque os neurônios dopaminérgicos começam a morrer. Então, se eu tenho uma pessoa que tem doença de Parkinson e, portanto, tem pouca dopamina no cérebro, e eu dou uma medicação que bloqueia os receptores de dopamina, eu vou piorar ainda mais a utilização da dopamina por essas pessoas com doença de Parkinson. E com isso, eu vou piorar os sintomas da doença de Parkinson, como rigidez, tremor de repouso e lentidão de movimentos. Então quer dizer que nunca, jamais, em tempo algum, uma pessoa com doença de Parkinson pode usar um antipsicótico? Não é bem assim. A gente sabe que essa medicação vai piorar os sintomas da doença. Mas existem casos extremos que são casos em que essas medicações são necessárias. Se eu tenho um paciente com doença de Parkinson, com depressão, com ideação suicida e ele precisa de uma medicação dessas para sair desse estado depressivo grave, a gente às vezes vai lançar mão dessas medicações, porque é melhor que o paciente fique um pouco travado, uma piora dos sintomas da doença de Parkinson, do que esse paciente cometa suicídio. Então, é aquilo que eu falei, às vezes nós médicos temos que pesar na balança risco-benefício. A gente vai evitar essas medicações na doença de Parkinson? Claro que vai, mas existem situações particulares em que talvez a gente possa sim utilizar essas medicações. Exemplos de medicações dessa classe dos antipsicóticos são o haloperidol, a pimosida, a clorpromazina, risperidona, olanzapina, aripiprazol. Essas são as medicações mais utilizadas dessa classe de medicamentos. Existem duas medicações da classe dos antipsicóticos, que são a quetiapina e a clozapina, que são medicações mais seguras para pessoas com doença de Parkinson, porque elas não têm esse bloqueio da dopamina. Então, geralmente, se uma pessoa com doença de Parkinson precisa de um antipsicótico por algum motivo, a gente vai tentar, normalmente, primeiro, essas medicações que a gente
sabe que não vão afetar os sintomas da doença de Parkinson tanto quanto as outras. Mas claro, cada caso é um caso e precisa ser avaliado individualmente com bastante cuidado por um profissional médico. Mas eu confesso para você que os antipsicóticos não são as medicações que mais me preocupam em pessoas com doença de Parkinson, porque todas as medicações dessa classe de antipsicóticos são medicamentos que, em princípio, a gente precisa de uma receita médica para comprar. Então me preocupam um pouco menos. Os medicamentos, a classe de medicamentos que mais me preocupa em relação aos meus pacientes com doença de Parkinson são os bloqueadores de canais de cálcio, mais especificamente aqueles voltados para uso para tontura, porque essas medicações são muito passadas no boca a boca como sendo tratamento para labirintite, não são tratamento para labirintite e podem não só piorar os sintomas da doença de Parkinson, como eles podem causar o que a gente chama de parkinsonismo medicamentoso. São as medicações cinarizina e flunarizina. A flunarizina é o Vertix e a cinarizina é o Stugeron. Essas medicações são muito perigosas, porque tontura é uma coisa muito comum. E as causas de tontura são diversas. Labirintite mesmo, a verdadeira, é extremamente rara. A maioria das pessoas que tem tontura não tem labirintite. E muitas vezes a pessoa tem tontura, vai na farmácia, compra uma medicação para tentar aliviar essa tontura, sem passar no médico. E pode ficar fazendo um uso abusivo dessas medicações por anos. E essas medicações pioram e muito os sintomas da doença de Parkinson, além de poderem causar por si só os sintomas do parkinsonismo medicamentoso. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com essas medicações. Dificilmente um uso isolado vai causar isso, mas o seu uso prolongado pode ser muito impactante para quem tem doença de Parkinson. A gente realmente vai evitar essas medicações. Outra medicação que é muito preocupante para mim, porque ela é muito de fácil acesso e muito difundida, é a metoclopramida, que é o Plasil. O Plasil é uma medicação utilizada para enjoo, náuseas e enjoo. E muitas pessoas usam Plasil, é comprado sem receita médica. E assim como os outros medicamentos que eu falei até agora, a metoclopramida ela tem como mecanismo de ação o bloqueio da dopamina. E isso vai fazer com que os pacientes com doença de Parkinson tenham uma piora, sim, dos sintomas parkinsonianos, rigidez, lentidão de movimentos, tremor de repouso, e também o seu uso prolongado pode causar parkinsonismo medicamentoso. Então, muito cuidado, lembrem-se, mesmo que o remédio não precise de receita para ser comprado, é importante que você faça uso apenas com orientação médica. Agora eu vou comentar de algumas medicações que são um terreno um pouco pantanoso. São a classe dos anticolinérgicos. Nessa classe existe o biperideno, que é o Akineton, e o triexifenidil, que é o Artane. Muitas pessoas com doença de Parkinson usam o biperideno ou Akineton como tratamento da doença de Parkinson. Estou aqui eu falando que essa é uma medicação que deve ser evitada em pessoas com doença de Parkinson. Lembrando que não é para ninguém tirar remédio sem falar com o médico, mas eu queria expor aqui por que essa medicação está nessa lista. O biperideno ou Akineton é uma medicação muito boa para tratamento do tremor da doença de Parkinson. Então, se uma pessoa tem doença de Parkinson e treme muito, e ela toma essa medicação, tem grandes chances do tremor dela melhorar de forma significativa. Então, Karina, qual que é o grande problema? O grande problema são os efeitos colaterais a médio e longo prazo dessa medicação. Essa medicação anticolinérgica bloqueia um sistema cerebral, que é o sistema colinérgico, tanto que é um anticolinérgico, que é o sistema cerebral envolvido na nossa cognição. Memória, atenção, processamento de informações do nosso cérebro. Quando uma pessoa usa essas medicações por um período prolongado de tempo, isso aumenta o risco de demência. Quando eu pego uma população, que é a população com doença de Parkinson, que é uma população que tem já um risco aumentado de desenvolver demência comparado com as pessoas que não têm doença de Parkinson. Não estou falando que todo mundo vai desenvolver, mas tem um risco maior de demência. E eu dou uma medicação que comprovadamente aumenta esse risco de desenvolvimento de demência, eu estou colocando essas pessoas com doença de Parkinson em risco. Ai, Karina, mas melhora muito o meu tremor. Eu não tenho a menor dúvida que melhora o tremor. Mas eu acredito, e muitos colegas especialistas compartilham dessa minha opinião, não é uma opinião só minha, é uma opinião inclusive divulgada pela International Parkinson's Disease Society, não vale a pena a
a pessoa com doença de Parkinson hoje tomar essa medicação para melhora do tremor, quando a gente tem outras que melhoram também o tremor, então não é como se ela fosse a única, para mais adiante ela ter um risco aumentado de demência. Lembrando que a demência da doença de Parkinson é muito mais difícil de tratar do que o tremor da doença de Parkinson. A gente até hoje não tem uma medicação extremamente efetiva para tratar demência em pessoas com doença de Parkinson. Então, por esse motivo, eu não costumo recomendar, eu não utilizo biperideno ou laquineton para pessoas com doença de Parkinson. E por último, mas não menos importante, eu quero falar de uma medicação natural que eu acredito que pessoas com doença de Parkinson devem evitar, que é a erva de São João. Ai, Karina, mas é uma medicação natural. Se é uma medicação natural, não tem efeitos colaterais. Isso não existe, gente. Tudo que é considerado como medicação, seja algo que a gente pegue na natureza, seja algo que é feito em laboratório, vai mudar com a química do nosso corpo. Vai bloquear receptores, vai mudar reações químicas. É assim que ela, obviamente, vai fazer o efeito benéfico dela. E se ela tem potencial de fazer efeito benéfico, obrigatoriamente ela tem potencial de causar efeitos colaterais. Falando especificamente da erva de São João, é uma medicação que muitas pessoas utilizam, geralmente sem prescrição médica, para sintomas de depressão e também alguns sintomas de menopausa. Para sintomas depressivos, esse medicamento, é um medicamento de origem natural, mas tem alguma evidência, sim, para quadros depressivos mais leves. Embora para os seus outros muitos usos não existe uma evidência médica tão forte. Essa medicação interage com as medicações para a doença de Parkinson, especificamente os inibidores da MAO, como rasagiline, safinamida. Essa medicação, a erva de São João, interage com um monte de outras medicações, inclusive anticoagulantes e antiagregantes, como AS, varfarina. Interfere também com medicações utilizadas para tratamento de HIV, interfere com um monte de outras medicações. Então, assim como todo remédio, seja criado em laboratório, seja pegado in natura da natureza, não faça uso sem orientação médica. Muito cuidado com a dica do vizinho, da vizinha, do amigo, da amiga, do familiar, com o uso de medicações, se essa pessoa não for um profissional médico. Porque às vezes, claro, na melhor das intenções em ajudar, a pessoa pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. E fica mais uma vez a orientação em relação ao uso desse vídeo. Esse vídeo é para informação. Se vocês tomam alguma dessas medicações que eu citei aqui nesse vídeo, por favor, não parem de tomar por conta própria. Peguem essa informação e levem para discutir com o médico que cuida de você. Se por acaso essa conversa não for muito boa, se o profissional não te ouvir direito ou você não ficar muito satisfeito, procure uma segunda opinião, mas por favor, não suspenda nenhuma medicação por conta própria. Você tem mais alguma dúvida em relação às medicações que pessoas com doença de Parkinson não podem usar ou devem evitar? Deixa aqui pra mim que eu respondo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.